Um bom dia aos meus colegas que atuam, né, no primeiro e segundo ano, né, anos do ensino fundamental aí das escolas nossas de educação básica, né. Dizer para vocês que eu sou e estou muito feliz em tomar e fazer parte dessa grande comunidade de aprendizagem que somos todos nós, né? Primeira vez que eu ouvi a palavra comunidade de aprendizagem, eu estava num treinamento da Unesco em Porto Alegre, né? E um professor, quando iniciou sua fala, disse, né, com alta cátedra, disse: eu me proponho a estar aqui não como um sujeito ensinante, mas como um sujeito aprendente. Então eu desconfiguro a ideia de orientação, de que eu vim aqui para ser um técnico que vai dizer as verdades absolutas, para me colocar, né, numa grande comunidade de aprendizagem com os meus, pensando, né, um processo formativo diante das diretrizes da Unesco, diante das diretrizes da ONU, e nós vamos construir esse processo juntos. E de lá para cá, isso fazem já mais de 10 anos, eu realmente tenho trabalhado com essa dimensão, né? Não há saber mais, não há saber menos, o que há são saberes diferentes que nós vamos, né, compartilhando na perspectiva de fazer aquilo que o professor Guilherme Chartot chama de teia de aprendizagens, né? Nós fazemos uma grande teia onde todas as aprendizagens trazidas, constituídas, elas são válidas e elas são significativas para a gente pensar uma nova ordem, né? Ou sistematizar uma nova ordem para um contexto educativo, para uma concepção de educação, para elementos estruturais de uma escola, para elementos cabais na organização de uma gestão, né? No nosso caso, para pensarmos juntos, como comunidade, né, de aprendizagem, elementos técnico-pedagógicos operativos para a funcionalidade da nossa unidade escolar, depois o pós-contexto pandêmico, num primeiro momento. Já dizendo a vocês que nós estamos respeitando sempre a cronologia documental expedida pelo Ministério da Educação, balizada pelo CONAE, pelo Conselho Nacional de Educação, que, né, estuda as diretrizes, né, do Ministério da Saúde, porque, né, o contexto pandêmico, né, por estar na condição, né, das ciências da saúde, fica sob a tutela, né, desse ministério. E vejam só que para chegar um documento de lá, né, a base leva tempo. E por levar tempo, nós temos que ter muito cuidado com o rigor das orientações. Nós temos estudado muito junto à secretaria para pensar cada etapa respeitando as diretrizes legais. Eu sei que às vezes causa ansiedade, mas não nos disseram nada ainda. Não foi dito porque não foi deliberado. No momento em que for deliberado, nós falaremos. Mas qual é a nossa preocupação? Nós temos que estar, né, funcionais, bem alicerçados para o momento, né? E aí eu gostaria de pedir licença para vocês. Ontem à noite eu estava corrigindo um trabalho de pós-graduação de uma menina da Unijuí, né, onde eu dei aula, e eu sou orientador dela, e ela discute os saberes contemporâneos da docência. Quais são os saberes que hoje devem atravessar a docência para que a gente possa dar conta desta pós-modernidade líquida, né? E ela usou um pensamento do professor Guilherme Chartot, que eu tomei a liberdade, né, de copiar e trazer para vocês, para a gente pensar junto, né? O pensamento diz assim: a pandemia trouxe aos especialistas que atuam na educação básica um grande desafio: repensar a escola como um tempo existencial
Depois do isolamento, ela vai renascer. Depois do isolamento, renascendo, né, ela vai precisar fazer adequações. A fênix virou cinzas e então renasceu. Pois bem, comecemos a nossa reconstrução institucional, né? O que eu quero dizer com isso? Nós somos, né, nesse momento, a fênix. Não renascemos das cinzas, mas renascemos, né? Por que renascemos? Porque esse sujeito que estava em isolamento, né, o afastamento social, vai ir para a escola, esse sujeito pequeno vai ir para a escola e lá na escola ele vai viver afastamento social. Olha que coisa doída. Vai viver afastamento social por orientações de métrica para garantir a integridade, né, de saúde coletiva. Nós vamos trabalhar na escola com uma política de saúde coletiva, né, que nasce da saúde coletiva, saúde pública coletiva. Ou seja, né, os grupos escolares vão se alternar para estudo, os grupos escolares vão se alternar para as refeições, os grupos escolares e os professores vão repensar as práticas a partir, né, daquilo que nós chamamos, quando os grupos são menores, de grupos focais. O que são grupos focais? Os grupos estão organizados, a gente olha para aquele grupinho e entende que naquele grupinho, por exemplo, né, o processo de aprendizagem é mais sensível na educação matemática. Mas eu tenho que pensar que o plano ele é existencial, ele é atitudinal, porque na verdade ele ainda vive o isolamento na escola. Então talvez eu vá ter que pensar a matemática, né, a partir de uma atividade que dê a eles possibilidade de cooperarem entre si, né? De cooperarem entre si. E cooperarem entre si seguindo os protocolos, né, instituídos para que a escola funcione. Então olhem o quanto é complexo, porque eles saem de um afastamento, olha a psicologia aí, eles saem de um afastamento e vão para um outro afastamento. Porque a escola vai continuar seguindo os protocolos da saúde coletiva, vai reorganizar isso, vai haver socialização, sim, mas dentro de um modelo, né, que resguarde a integridade biopsicossocial dessa criança. Então vejam que loucura, né? Quer dizer, nós vamos continuar trabalhando com uma criança pequena que talvez não veja mais a escola, né? E eu digo talvez já sabendo que não, né? A escola como era antes, né? A escola vai ficar muito mais, né, focada no atendimento às métricas de saúde, e isso vai fazer com que a gente trabalhe na perspectiva dos grupos focais. Então é muito legal a gente ler, eu vou mandar um material para vocês sobre grupos focais, como a gente trabalhar com esses grupos focais, porque cada grupo focal vai constituir características que são suas. Então a gente pode trabalhar na mesma perspectiva, mas vamos ter que conduzir de maneira diferente, porque a perspectiva é outra, né, dentro da característica daquele pequeno grupo escolar. Então é importante que a gente já comece a pensar que ele sai do afastamento ou do isolamento, né, que estava, né, e vai para uma outra condição onde o isolamento é determinante ou está determinado, né? Então, quer dizer, ele vai para um afastamento que agora, né, é escolar. Então, esse sujeito ainda é um sujeito, né, que eu chamo de sujeito ferido, mas ferido no sentido ontológico, né? Porque nós, professores, também vamos estar nesse processo, os colaboradores da escola também, pessoal da gestão, pessoal do suporte, né? Quer dizer, nós vamos ter muito mais itinerância dentro da escola, né? Com tempos curtos, com processos rápidos, com a severidade na higienização. Então, na verdade, a escola vai se constituir também num espaço de afastamento social. Ou seja, pensando numa análise socioantropológica, a escola vai se prestar, né,
a seguir a métrica também para ser funcional e vai continuar fazendo afastamento, né? Então nós vamos continuar trabalhando com o elemento do afastamento. Tem como pensar um planejamento conteudista, gente? Não acredito nisso. Nós vamos ter que pensar em planejamento a partir daquela metodologia do semáforo, né? Que é trazer elementos atitudinais e a partir dos elementos atitudinais nós vamos buscar matrizes possíveis de elementos conceituais possíveis, porque nesse momento o importante é que ele perceba a escola, mesmo atravessada por uma métrica de isolamento, como escola, né? Ele não está indo para uma clínica, ele não está indo para uma sala de consultório, ele está indo para a escola aquela que Paulo Freire, Nova, Rossini, Moreto, Chartot, Mosé, né, dizem que é um espaço de relações, né, e que nós vamos ter que reconfigurar a nossa postura, né, para garantir que mesmo num grupo menor, né, continua sendo eminentemente um espaço de relações. Interessante, né? Essa reflexão que a gente faz. O isolamento não vai acabar, né? Porque ele vai para a escola com uma métrica instituída para garantir a saúde coletiva, então ele vai continuar em isolamento. Então, me parece, né? E aí eu acho que está o fascinante da leitura, né? É que a gente vai prevendo, mesmo não sendo cartomante, a gente vai prevendo essas coisas, né? Tudo como eu havia imaginado, a partir das leituras que vinha fazendo e daquilo que a gente chama de análise da conjuntura. A gente vai analisando a conjuntura e vai entendendo que vai ser por aí mesmo, né? Então, eu acho que é interessante a gente fazer essa provocação para vocês entenderem que vocês vão trabalhar numa escola cuja, né, a dimensão funcional será garantir saúde coletiva. Garantia da saúde coletiva está associado, sim, né, ao afastamento social. Então, nós vamos seguir, né, nessa perspectiva aí, tá? Antes de mais nada, então, né, dizer para vocês que eu tô muito feliz, né, da gente estarmos conversando novamente, né, mas eu fico mais feliz ainda de perceber, gente, que nós estamos no caminho certo, Quem viu a entrevista da professora falando do papel do professor nesse processo, quem tem acompanhado aí, né, todo o cenário de conjuntura, né, social, dos especialistas falando, né, que o isolamento ele vai ser extensionado à nossa vida cotidiana, né, mostra que desde o primeiro encontro nós estamos alinhados com as políticas públicas que estão vindo. Então, as políticas públicas que estão vindo não estão nos pegando de calças curtas, porque a gente já vem trabalhando numa perspectiva socioantropológica de constituição da escola, ou seja, que a escola como um organismo social inventado por nós, né, também vai sofrer as adaptações necessárias para garantir a saúde coletiva em primeira ordem e o processo pedagógico em segunda, na ideia de que o processo pedagógico, por decisão nossa, né, vai trabalhar com os elementos de pertencimento, com os elementos atitudinais, e a partir daí vai viabilizar possibilidades conceituais, tá? Nesse sentido, então, eu fiz aqui uma colinha, aqui, gente, colinha, né? Não aparece, mas tem colinha, para dizer para vocês o seguinte, né? O que cabe a nós nesse momento, já, né? Trabalhando a matriz deste encontro, cabe a nós, o mais rápido possível, né? Fechar os nivelamentos e enviar para as coordenações, porque as coordenações têm uma outra demanda para dar conta, que é a construção do plano estratégico da escola, e lá tem que estar o nivelamento de vocês. Então, fazê-lo de maneira bem simples, remetê-lo, certificar que o coordenador recebeu, porque às vezes os e-mails, então, peçam para dar um ok de volta, peçam para dar um retorno, que isso é bem importante.
e começar a metodologia do semáforo. Começar, que eu digo, já começar a depurar aquilo que nós apontamos no nivelamento. Pegamos o nivelamento, trazemos para a metodologia do semáforo, depuramos da metodologia do semáforo. Quando a gente tiver, por exemplo, né, com toda a metodologia do semáforo ok, aí o coordenador vai mandar para vocês uma estrutura de planejamento, que é a que a resolução determina para validar atividades e estratégias não presenciais. O que vocês vão fazer? Vão pegar, né, dali e pôr lá. Por isso que é importante que vocês tenham digitado a metodologia do semáforo com as estratégias já ali dentro. Porque vocês vão copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar aquilo que é pertinente, né, para ficarem com a estrutura de planejamento adequada com aquilo que a resolução determina que seja elementar, para que o planejamento tenha características de planejamento como estratégia não presencial, tá? Então, a nós cabe duas dimensões: fortalecer, né, o processo de nivelamento, caminhar para o coordenador e pedir a validação dele, isso é muito importante, né, que recebeu. E segundo, já começar com a metodologia do semáforo, partindo então desses objetivos.